Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência, né, que eu tive, né, de destralhar, né, por 28 dias, né, que é no mês de fevereiro, né, eu coloquei um desafio aqui pra vocês e pra mim também, né, me desafiei a isso, a destralhar, né, 28 itens. E aí, como vocês viram, foi passando as semanas e eu fui colocando os destralhes da semana. Então, foi um destralhe geral, né, de vários lugarzinhos, coisas que eu vi aqui na minha casa que eu não estava usando, coisas que estavam quebradas, coisas que estavam, realmente eu não usava, coisas que eu não gostava. Então, essas coisas foram destralhadas, né? Então, foram 28 itens, como eu coloquei aí pra vocês. Vou deixar uma fotinha aqui de todos os itens, tá? Do destralhe que eu tive. Então, foram 28 itens, né? E o que que eu aprendi com esse destralhe, né? Com esse desafio que eu mesmo fiz a mim e, né, falei pra vocês se vocês queriam participar disso também. Eu aprendi que nem tudo que eu tenho na minha casa é útil, que digamos assim. Porque uma que eu não usava, tinha muitos itens que eu não usava. Outros itens que tinham também estavam quebrados, então não tinha, tipo, utilidade, né? E outros itens que eu não gostava, mas eu guardava para um dia, né, quem sabe. E o que eu pude aprender, né, nesse destralhe de 28 dias são isso, que nem todas as coisas que estão na minha casa, né, têm utilidade, né, e então o que que eu preciso fazer, né, o que que eu me desafiei agora, né, a fazer, né, eu consegui dar uma boa limpa na casa, como você sabe, eu cheguei de viagem, né, tudo, então eu comecei a colocar a casa em ordem praticamente agora. E aí, com esse desafio, eu consegui, né, já retirar algumas coisas que eu não usava, coisas que realmente estavam quebradas e coisas sem utilidade pra mim, né, coisas que eu não gostava. E aí, o que eu fiz? Eu me desafiei agora esse mês, né, que vai entrar, a me destalhar, né, cada cômodo da casa. Então, pegar aquele cômodo da casa, cada semana, né, na minha casa aqui tem 4 cômodos. Então, vai ser certinho, né? Porque são 4 meses, ou 4 semanas. Então, os quatro semanas, cada semana, um cômodo da casa. Então, o que que eu me desafiei a fazer agora? A destralhar aquele cômodo durante a semana. Então, ver dentro daquele cômodo coisas que eu não uso, né? Coisas que eu não gosto, coisas que estão quebradas. Porque esse de 28 dias que eu fiz foi um destralhe geral. Então, eu fui vendo coisas que eu realmente não usava, coisas que eu não gostava, coisas que estavam quebradas e eu fui retirando. Mas agora, o desafio é por cômodo. Então, vamos supor, pegar o primeiro cômodo da semana vai ser o quarto. Então, lá no quarto, o que que eu tenho no quarto que eu não gosto, que eu não uso, que tá quebrado, que eu quero doar, ou que é lixo? Então, separar isso, né? Então, o que que eu pensei? Separar 3 caixas, né? 3 caixas, e uma vai ser para doação, né? Para coisas realmente que eu não quero, então vai para doação. Uma caixa, eu tô pensando em colocar, a caixa do talvez. Então, talvez eu queira, ainda tô um pouco indecisa. Vou deixar uma caixa para isso. E a outra é o descarte, né? Então, realmente que tá quebrado, né? Que não tem utilidade nenhuma. Então, essa vai pro lixo mesmo. Então, eu tô pensando em fazer isso, né? Em cada semana, trabalhar num cômodo da casa. Então, vamos supor a primeira semana o quarto, a segunda semana a sala, a terceira semana o banheiro, a quarta semana a cozinha, né? Aí eu tava pensando em pegar banheiro e lavanderia, porque não tem muita coisa, né, no banheiro e lavanderia. Então, nenhuma das semanas pegar esses 2 cômodos. E ver o que realmente tem, o que eu preciso arrumar. Às vezes tem coisas na casa que precisa ser arrumada, uma lâmpada que precisa ser trocada, né? Uma janela que precisa ser limpada. Então, tipo, sabe essas coisas? Então, pegar um focar, na verdade, né? Em um cômodo. E nesse cômodo você fazer aquele destralhe geral e fazer com que, tipo, realmente só tenham coisas na nossa casa que realmente a gente gosta, que a gente usa, que a gente ama. Porque quando a gente faz isso, o que eu senti, não sei se vocês fizeram, mas se vocês fizeram o desafio, o que eu senti foi uma paz, uma tranquilidade. Porque quando eu abria, tipo, isso que eu nem fiz, tipo, por cômodo, eu fiz o geralzão, que eu fui vendo coisas ali que tava quebrada, assim, que eu não gostava, e eu fui tirando. Mas
o que eu senti uma paz, porque são coisas que realmente não estavam fazendo diferença aqui na minha casa, né? Coisas que realmente eu não gostava, né? Estavam quebrados. Então, eu ouvi uma mensagem uma vez de que nós não podemos ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Isso eu acho que, se eu não me engano, é um ditado judeu, se eu não me engano. E eles fazem isso, né? Não ter nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Por quê? Quando nós temos essas três coisas, tudo quebrado, tudo fora do lugar e tudo faltando, né? Realmente é uma vida de escassez, né? E o minimalismo não é isso, né? O minimalismo, esse estilo de vida minimalista, é você se sentir em paz, tranquila, ter leveza, né? Ter momentos, tipo, desfrutar de momentos especiais com a sua família, porque às vezes a gente, principalmente nós, como mulheres, né, dona de casa, a gente perde muito tempo limpando a casa, né, fazendo almoço, essas coisas. Então, você tendo essa vida minimalista, né, tendo as coisas em ordem, né, na sua casa, você vai perder menos tempo com essas coisas e vai ter mais tempo para você passar com a sua família, né, para você fazer algo diferente, né, que você queria fazer, mas nunca tenho tempo porque eu chego no trabalho no final de semana eu tenho que limpar a casa, porque se eu não limpar a casa, né, vira uma bagunça. Então, não, se você fizer isso, isso vai te ajudar muito, né, na questão sentir essa leveza, né? E foi o que eu senti, né? Isso só destralhando 28 itens da minha casa, no geralzão. E aí eu mesmo me desafiei a fazer, desculpa, fazer esse destralhe, mas agora um pouco mais específico, né, em cada cômodo da casa. Então, se vocês quiserem, né, se juntar a mim nesse desafio, né, vai ser o destralhe total, o destralhe geral da casa, né, onde a gente vai tirar tudo realmente o que a gente não precisa, o que a gente não gosta, o que tá quebrado, né, o que tá fora do lugar, colocar no lugar e a gente sentir essa leveza, sentir essa paz, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo mais ou menos só para explicar para vocês, né, sobre o novo desafio e também falar para vocês como eu me senti com o desafio anterior, né, dos 28 dias. Muito obrigada por vocês terem assistido o vídeo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa os comentários aqui para mim saber que vocês estão gostando. Deixa o like também, porque é muito importante, né? E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? E você será muito bem-vinda aqui. Tchau, um grande beijo e até o próximo vídeo.